A guerra na Ucrânia tomou um rumo surpreendente que ninguém esperava. Enquanto a Rússia de Putin apostava em sua máquina de guerra e na força bruta, as forças ucranianas mostraram algo que mudou completamente o jogo: inteligência, estratégia e inovação. Tanques russos, que antes eram símbolos de poder, agora queimam aos montes nos campos de batalha, transformando regiões como Tolstyi Lug e Novoivanovka em verdadeiros cemitérios de equipamentos. E o que levou a esse cenário devastador? Uma armadilha milimetricamente planejada pela Ucrânia, que expôs de maneira brutal a fragilidade de uma das maiores potências militares do mundo. Você já se perguntou como a Ucrânia conseguiu resistir e até mesmo virar o jogo contra um exército tão poderoso? Como os drones, as minas e as defesas estratégicas acabaram humilhando os avanços de Putin? A resposta envolve um gênio tático e uma execução precisa que levaram a Rússia a perdas irreparáveis e ao colapso de suas ofensivas. Mas atenção! O que está acontecendo no campo de batalha agora vai muito além de tanques destruídos. Isso revela a luta entre o velho e o novo, entre estratégias ultrapassadas e uma resistência moderna que não para de surpreender. Se você quer entender como a guerra na Ucrânia virou um pesadelo para a Rússia, fique comigo até o final. Vamos mergulhar nos bastidores dessa virada histórica, onde as perdas russas se acumulam e o gênio tático ucraniano brilha mais forte a cada dia. Não se esqueça! Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha entender por que Putin caiu em uma armadilha que pode redefinir os rumos deste conflito. A Ucrânia orquestrou uma das estratégias mais devastadoras desta guerra, resultando na destruição em massa de veículos blindados russos. No último avanço das forças de Putin, colunas inteiras de tanques T-72 e veículos APC foram pulverizados em emboscadas milimetricamente planejadas. A movimentação das tropas russas parecia um desfile marcado para o desastre, com destroços fumegantes espalhados como um aviso silencioso no campo de batalha. Em áreas como Tolstyi Lug e Novoivanovka, a cena era caótica. Blindados transformados em sucata e soldados russos desorientados, mostrando como a falta de adaptabilidade em táticas de guerra pode ser fatal. Enquanto o comando russo continuava a apostar em ofensivas mecanizadas ultrapassadas, as forças ucranianas demonstraram mais uma vez seu gênio tático. Usando uma combinação de vigilância avançada e engenharia militar, a Ucrânia tornou cada avanço russo um pesadelo logístico. Um soldado relatou que, após atravessarem linhas aparentemente limpas, suas unidades foram surpreendidas por mísseis antitanque que dizimaram a frente inteira. O resultado? Mais de uma dúzia de tanques russos abandonados, um testemunho silencioso do alto custo da falta de inovação militar. As perdas crescentes dos blindados russos não são apenas um golpe tático, mas também psicológico. Cada tanque destruído representa um pedaço da máquina de guerra de Putin, que não será facilmente reposto. Com a Rússia enfrentando dificuldades logísticas e uma escassez de equipamentos, o campo de batalha se transformou num verdadeiro cemitério de tanques. A narrativa se repete. Avanços russos terminam em destruição, com a Ucrânia explorando cada erro com precisão cirúrgica. Mas as perdas russas, longe de estarem no fim, abrem o caminho para uma nova fase da guerra. A Ucrânia antecipou cada movimento da Rússia, ao transformar áreas cruciais perto do rio Snagost em fortalezas impenetráveis. O que parecia ser um campo aberto rapidamente revelou um sistema de defesas em camadas, surpreendendo as forças de Putin. Fortificações com trincheiras camufladas, bunkers reforçados e pontos de tiro estratégicos garantiram que qualquer avanço russo se tornasse uma missão suicida. Os soldados russos, ao tentar penetrar nessas posições, viram-se encurralados e sem opção de retirada. A engenharia ucraniana transformou cada metro de solo em uma barreira mortífera. A localização não foi escolhida ao acaso. O rio Snagost, considerado uma rota estratégica para os avanços russos, tornou-se um divisor de águas no conflito. Forças ucranianas usaram o terreno a seu favor, criando zonas de emboscada onde blindados russos ficavam vulneráveis. Com terrenos enlameados e fortificações escondidas, os tanques foram obrigados a seguir rotas previsíveis, facilitando os ataques. Um oficial ucraniano descreveu a cena. Pareciam ratos presos em um labirinto. Cada saída levava ao mesmo fim: destruição. Além da infraestrutura física, a Ucrânia adicionou camadas de complexidade com operações coordenadas. Ações sincronizadas entre infantaria, artilharia e suporte aéreo tornaram os contra-ataques devastadores. Cada fortificação servia como uma peça no tabuleiro da guerra, bloqueando a força de avanço de Putin e forçando recuos humilhantes.
O sucesso das defesas perto do Snagost deixou claro que a Rússia subestimou a capacidade da Ucrânia de inovar e resistir. Mas o que viria a seguir tornaria a situação ainda mais crítica. A estratégia da Ucrânia ganhou uma vantagem decisiva com o uso de drones equipados com câmeras de imagem térmica. Enquanto as forças de Putin avançavam de maneira previsível, os olhos eletrônicos ucranianos pairavam silenciosamente acima do campo de batalha, identificando cada movimento em tempo real. Esses drones não apenas localizaram veículos blindados e tropas russas, mas também forneceram coordenadas precisas para ataques cirúrgicos. Os soldados russos, muitas vezes sem perceber, foram seguidos e emboscados, resultando em pesadas perdas antes mesmo de avistarem o inimigo. Essa vigilância tecnológica mudou as regras do jogo na guerra. Um exemplo ocorreu em Tolstay Lug, onde uma coluna de tanques russos foi detectada por drones durante a madrugada. Em questão de minutos, os operadores ucranianos transmitiram a localização para as unidades antitanque, que lançaram mísseis com precisão mortal. O que restou foi um rastro de destroços queimados e soldados russos tentando fugir em desordem. A Rússia, que por décadas investiu em táticas mecanizadas convencionais, se viu desarmada diante dessa inovação tática. Além das operações ofensivas, os drones serviram como um escudo invisível para as tropas ucranianas. Monitorando vastas áreas, eles impediram qualquer tentativa de surpresa por parte da Rússia. A capacidade de antecipar os movimentos de Putin e neutralizá-los antes mesmo de ganharem força revelou o quanto a tecnologia pode mudar o destino de uma guerra. Enquanto os soldados russos ainda marcham sob táticas ultrapassadas, os drones ucranianos continuam a pairar como predadores silenciosos, aguardando a próxima oportunidade. O campo de batalha na Ucrânia se tornou uma verdadeira armadilha mortal para as forças de Putin. As tropas ucranianas implantaram campos minados estrategicamente em rotas cruciais, combinando armadilhas explosivas com mísseis antitanque Javelin para criar zonas de destruição. Tanques russos, confiando em rotas habituais, entraram em áreas minadas que explodiram sob suas esteiras, deixando blindados completamente destruídos e soldados sem saída. Cada passo em falso era um risco, transformando o avanço russo em um jogo perigoso onde a derrota era quase certa. Um exemplo marcante foi registrado em Novoivanovka, onde uma coluna mecanizada russa foi interrompida por uma combinação fatal: minas terrestres e dardos antitanque. Enquanto as explosões paralisavam os tanques na linha de frente, as equipes ucranianas escondidas lançavam mísseis Javelin, destruindo o que restava da unidade. O som dos disparos e o fogo dos blindados destruídos ecoaram pela madrugada, como um sinal claro de que o campo de batalha pertencia à Ucrânia. Os soldados russos, desmoralizados e sem apoio adequado, tentavam fugir, mas eram neutralizados antes de conseguir escapar. Essa tática é um golpe duplo. Ela não apenas destrói veículos e equipamentos caros da Rússia, mas também causa um impacto psicológico nas tropas de Putin. Com cada explosão inesperada, os soldados russos hesitam em avançar, temendo o que pode estar à frente. Minas escondidas, aliadas ao uso letal de mísseis Javelin, fazem da guerra um terreno onde o inimigo avança apenas para encontrar a destruição. E o que parecia ser uma ofensiva implacável russa se transformou em uma demonstração do gênio tático ucraniano. Mas os obstáculos físicos não eram os únicos desafios pela frente. Para conter o avanço das forças russas, a Ucrânia implementou uma defesa inspirada nos obstáculos históricos conhecidos como dentes de dragão. Essas estruturas de concreto, estrategicamente posicionadas, forçaram os tanques e veículos blindados de Putin a desviarem para rotas previsíveis e, inevitavelmente, para zonas de emboscada. Enquanto os comandantes russos tentavam manobrar suas unidades, os tanques se encontravam presos em áreas abertas, tornando-se alvos fáceis para a artilharia e mísseis antitanque. O que era para ser um avanço ofensivo russo virou uma marcha lenta em direção à destruição. Exemplos dessa tática bem-sucedida foram observados nas áreas próximas a Tolstay Lug, onde os obstáculos obrigaram colunas mecanizadas a pararem abruptamente. À medida que os tanques tentavam contornar os dentes de dragão, drones ucranianos identificavam cada movimento e transmitiam coordenadas precisas. As emboscadas aconteciam em minutos. Mísseis Javelin disparados do alto e bombardeios de artilharia eliminavam veículos um após o outro. Para as forças russas, parecia um labirinto sem saída, com cada tentativa de avanço terminando em mais baixas. Essa combinação de engenharia militar e armamento moderno colocou as táticas ultrapassadas da Rússia em evidência. Os dentes de dragão não apenas interromperam o ímpeto das tropas russas, mas também criaram gargalos logísticos que paralisaram todo o avanço.
Soldados russos, presos entre campos minados e obstáculos de concreto, não tinham opção a não ser abandonar seus veículos ou enfrentar ataques certeiros da Ucrânia. O campo de batalha tornou-se uma armadilha monumental, e enquanto os russos buscavam alternativas, novos erros tornaram a situação ainda mais crítica. Apesar das perdas catastróficas sofridas no campo de batalha, a Rússia, sob as ordens de Putin, insistiu em repetir táticas ultrapassadas que apenas amplificaram seu fracasso. As forças russas apostaram em ofensivas massivas, acreditando que poderiam sobrepujar as posições ucranianas com ondas intermináveis de soldados e equipamentos. No entanto, essa abordagem rudimentar apenas reforçou a eficiência das defesas em camadas da Ucrânia, que aguardavam cada avanço com emboscadas bem planejadas. Tanques e APCs russos continuaram sendo destruídos em sequência, enquanto tropas de infantaria ficavam presas em situações caóticas e mortais. Em um caso emblemático em Novo-Ivanovka, uma unidade russa avançou em linha reta, ignorando os sinais de perigo e subestimando as defesas ucranianas. O resultado foi devastador. Uma combinação de minas terrestres, drones de vigilância e ataques coordenados de mísseis fez com que a unidade inteira fosse eliminada em questão de horas. Ainda assim, em vez de se adaptarem, os comandantes russos insistiram em enviar mais forças para a mesma rota, apenas para enfrentarem o mesmo destino. Essa previsibilidade se tornou a maior arma da Ucrânia, que explorou com precisão cirúrgica os erros repetidos da Rússia. Essas falhas constantes expuseram uma realidade sombria: a falta de inovação e flexibilidade nas táticas russas. Enquanto a Ucrânia utilizava estratégias modernas e adaptáveis, a máquina de guerra russa parecia presa em um passado distante, onde a quantidade de tropas poderia compensar a ausência de planejamento. Isso não apenas desgastou a moral das tropas de Putin, mas também tornou os avanços russos sinônimos de fracasso. Cada nova tentativa era um reflexo de decisões mal calculadas, criando um ciclo interminável de destruição. Mas o impacto dessas falhas ia além do campo de batalha, gerando consequências ainda mais profundas. O campo de batalha na Ucrânia transformou-se em um verdadeiro cemitério de tanques para as forças de Putin. A combinação letal de emboscadas estratégicas, minas terrestres e ataques coordenados reduziu centenas de veículos blindados russos a carcaças fumegantes. Regiões como Tolsty Lug e Novo-Ivanovka são agora cenários de destruição total, onde o horizonte é preenchido por destroços metálicos e torres de tanques destruídas. Esse espetáculo macabro ilustra, de maneira brutal, as consequências da insistência russa em avançar sem uma estratégia eficiente. As imagens desse cemitério de tanques se tornaram símbolos da guerra. Soldados russos relatam que a visão dos destroços queimados, espalhados por quilômetros, serve como um lembrete constante do fracasso de suas operações. Para os ucranianos, porém, é o resultado visível de uma resistência bem-sucedida. Cada tanque destruído representa não apenas uma perda financeira e militar significativa para a Rússia, mas também um enfraquecimento moral que ressoa entre as tropas de Putin. À medida que os equipamentos russos se acumulam como sucata, a Ucrânia fortalece suas defesas e mantém a vantagem tática. Esse esgotamento progressivo do arsenal russo gera um problema logístico monumental. As linhas de suprimento da Rússia já mostram sinais de fadiga, e a reposição de tanques e veículos perdidos tem se tornado cada vez mais difícil. Forçados a recorrer a equipamentos antigos e desgastados, os soldados russos enfrentam a guerra em condições ainda mais precárias. Esse cenário catastrófico não apenas define o presente conflito, mas também coloca dúvidas sobre a capacidade de Putin de sustentar uma guerra prolongada. E enquanto o exército russo lida com suas perdas, a Ucrânia prepara o próximo movimento, explorando cada fraqueza do inimigo. A Rússia, já fragilizada por suas perdas catastróficas, enfrenta agora uma escassez crescente de equipamentos no campo de batalha. Com tantos tanques e veículos blindados transformados em sucata na guerra, as tropas de Putin são forçadas a improvisar. Relatos vindos da linha de frente indicam que soldados russos estão recorrendo a equipamentos obsoletos, incluindo tanques T-62, que remontam à era soviética, colocando-os em clara desvantagem diante da artilharia moderna da Ucrânia. A falta de reposição adequada demonstra o peso logístico e financeiro da guerra prolongada, expondo fissuras no planejamento militar russo. Essa escassez levou a um aumento de ataques de infantaria, em que soldados são enviados diretamente para o combate, muitas vezes sem o suporte necessário de blindados ou artilharia pesada.
Em confrontos recentes perto de Tolsty e Log, unidades russas tentaram avançar a pé, apenas para serem neutralizadas rapidamente por ataques coordenados das forças ucranianas. A Ucrânia, equipada com mísseis antitanque e drones de vigilância, intercepta essas ofensivas facilmente, causando baixas devastadoras. O custo humano dessas operações é alarmante e gera uma crise silenciosa entre as tropas de Putin, cada vez mais desmoralizadas. Essa falta de equipamentos não afeta apenas a eficiência militar da Rússia, mas também a percepção global de sua capacidade de guerra. Com cada tanque perdido e cada ataque frustrado, a narrativa da invencibilidade russa se esfarela diante dos olhos do mundo. Enquanto isso, a Ucrânia, aproveitando cada fraqueza logística do inimigo, consolida suas posições e intensifica sua resistência. A escassez de blindados russos, aliada a estratégias ultrapassadas, sugere que o equilíbrio da guerra está começando a pender em favor da Ucrânia. E nesse cenário, o gênio tático dos ucranianos brilha ainda mais intensamente. O que está acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia é muito mais do que uma disputa territorial. É uma lição clara sobre como inteligência e adaptação podem vencer a força bruta. Enquanto a Rússia de Putin insiste em táticas ultrapassadas e avança às cegas, a Ucrânia prova que o planejamento estratégico, a tecnologia moderna e o conhecimento do terreno podem virar o jogo. Cada tanque destruído, cada emboscada bem-sucedida e cada erro russo expõem uma verdade incômoda. O velho modo de fazer guerra não funciona mais. E agora fica a pergunta: até quando a Rússia suportará esse desgaste? Será que as tropas de Putin conseguem se reerguer diante de tantas perdas? Ou estamos testemunhando um ponto de virada histórico, onde a resistência e a inovação da Ucrânia servirão como um modelo para o futuro dos conflitos mundiais? A resposta ainda está sendo escrita no campo de batalha, mas uma coisa é certa: o desfecho dessa guerra terá repercussões globais e mudará para sempre a forma como enxergamos o poder militar. E você? O que acha que acontecerá nos próximos capítulos? Deixe seu comentário e compartilhe suas reflexões. Este é um assunto que todos precisamos acompanhar de perto. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar entendendo os bastidores dessa guerra que está moldando o mundo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui você sempre encontrará análises que vão além da superfície. A história está sendo escrita e você faz parte dela.